O repórter Canção Nova de hoje apresenta um segmento que vive em constante crescimento e que, além de gerar renda, empregos, movimenta bilhões de reais todos os anos. O mercado de plantas e flores também emociona, agrada aos corações e deixa a nossa vida mais colorida, perfumada e em contato direto com a natureza. Os maiores produtores se concentram em uma região do interior de São Paulo, que preserva há mais de 70 anos as tradições e a cultura dos imigrantes holandeses. Você visita com a gente a cidade de Olambra. O Brasil se tornou uma referência mundial no mercado de produção de plantas e flores. Com tecnologia de ponta, o setor tem importante participação no produto interno bruto. Hoje, todos os estados registram a presença de pequenos e grandes produtores que se baseiam no que a pequena Olambra faz há mais de 60 anos. O encantamento que as flores podem causar vai além da beleza, dos perfumes, dos sentimentos. Insetos e aves ajudam na reprodução e sobrevivência da planta. E nós? Utilizamos dos seus aromas para nos perfumarmos, bem como das cores e formas para presentear e demonstrar nosso afeto e amor. Não à toa, por aqui, produtores de flores e plantas ampliam seus negócios para sustentar um mercado em busca de sensibilidade, emoções e que valoriza a contemplação da natureza. Dados do Censo Agropecuário de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que dos 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no país, 12.060 declararam ser floricultores, ou seja, produtores de flores, folhagens, mudas e sementes. Estes estão espalhados por todos os estados e o Distrito Federal em 2.008 municípios, quase metade das cidades brasileiras. Desse total, 8.000 são considerados profissionais, com um cultivo em área média de 1,5 hectares, cerca de 1,5 campo de futebol. Segundo o Ibraflor, Instituto Brasileiro de Floricultura, a área total no Brasil equivale a aproximadamente 15.000 campos de futebol, o que representa 8% do total mundial, que chega a 190.000 hectares. Se analisa o crescimento anual, todo ano tem crescimento. Os últimos 20 e tantos anos é assim. Né? A gente tem uma visão razoável desse crescimento e nos últimos 10, 15 anos tem sido sempre 10% ou mais. Então é um bom crescimento. Um outro grupo reforça o peso desse mercado e a força crescente no Brasil, principalmente em escala regional. Em janeiro de 2022, pesquisa da Embrapa Territorial indicou que mais de 3.000 pequenos agricultores se declararam produtores de flores, com boa presença no Nordeste e no Norte, com maior incidência na Amazônia, um total de 1.028 municípios no país. Agora, lógico, onde existem estruturas organizacionais que ajudam o produtor, o crescimento é maior. Né? Então, é o caso, por exemplo, de Olambra. Tem em Santa Catarina, tem exemplo disso aí, Rio Grande do Sul. Em um país de dimensões continentais e com tantos produtores, é preciso organização empresarial, logística, comercial e até mesmo tecnológica. E essa organização pode ser vista nas cooperativas, como o Veiling Olambra, que se tornou, ao longo dos anos, o mais completo centro comercial e logístico do mercado nacional de flores e plantas. São mais de 30 anos de tradição no setor. Eu acredito muito na força do cooperativismo. E quando lá na imigração os holandeses vieram, eles trouxeram muito isso na bagagem. É muito forte o cooperativismo na Europa. Então isso foi construído com uma base muito forte, com um conceito muito forte de cooperativismo, e os processos eles são criados desde o cooperado ao cliente. E tudo muito com uma forma de igualdade. O grande polo é a nossa região aqui, Olambra, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, Arthur Nogueira, eles estão sediados aqui, mas nós também temos a flor de corte hoje muito forte em regiões mais montanhosas, por exemplo, Andradas,
como também temos cooperados em Fortaleza. Então nós temos uma região de 100 quilômetros aqui da cooperativa, como também temos 2 produtores grandes e importantes também aqui dentro, em Fortaleza, no Ceará. A infraestrutura é o que há de mais avançado. 800 mil metros quadrados, 155 mil de área construída, 484 vagas para carga e descarga e quase 8 mil metros quadrados de câmaras frias, com total informatização dos processos. Entre eles, o famoso CLOC, o pregão eletrônico trazido para o Brasil em 1989. O moderno sistema é composto por 5 painéis de LED com 4 clocks, são relógios reversos, 420 terminais eletrônicos disponíveis e mais 52 para ampliação, com uma capacidade para realizar mais de 15 mil transações por dia. O sistema é totalmente fundamentado na concentração diária de oferta e procura de produtos à pronta entrega, sendo distribuídos simultaneamente, conforme a realização das vendas. É o que pulsa todo o conceito da cooperativa hoje, é o leilão, e é o que dá norte no preço. Então o que é? É oferta versus procura. Então quando o mercado está aquecido, vou dar um exemplo para vocês, o nosso Natal é o Dia das Mães. Então o mercado está muito aquecido. As orquídeas, por exemplo, que vocês conseguem ver aqui nessas imagens agora, elas são super concorridas. Então, quem comprar primeiro faz o preço subir. Então isso faz com que todo o mercado tenha a base de preço daquela semana ou daquela quinzena, daquela data em especial. Mas isso é o ano todo. O que dita o preço no mercado é o nosso leilão diário. Nós temos 3 mil variedades, mas para vocês terem uma ideia, são 8 mil ativos vendendo hoje e clientes ativos na cooperativa são 600. Mas se você começa a abrir esses clientes, então nós temos clientes que faz toda a linha da Bahia. Nós temos clientes que faz mais ainda para o norte e nordeste, região centro-oeste, sul. São 24 horas por dia, 7 dias por semana de operações e vendas à distância. A forma de comercializar mudou e de se fazer negócios também. Hoje nós acabamos de lançar a nossa plataforma Velho Online, que é uma plataforma que faz parte do nosso ecossistema digital. Então é o nosso e-commerce. O cliente pode entrar na plataforma e fazer o lance clock precificado, que é o que ele compra antes do leilão. Ou ele compra através do e-commerce mesmo, uma loja que tem ali virtualmente todo o nosso mix. A pequena cooperativa de apenas 3 produtores cresceu e se tornou em uma das maiores do Brasil, com pelo menos 400 fornecedores. Se tornou também uma referência para a América Latina e a Europa. Aqui está aprovado a força do cooperativismo, alinhando as tradições, por exemplo, do famoso leilão reverso, com as tecnologias que surgem a cada momento, que nós podemos vivenciar que plantas e flores podem sim estar presentes em nossa vida todos os dias do ano. Acho que todo o mercado se assustou quando a pandemia veio. Então nós tivemos aqueles 4 primeiros meses de desespero mesmo, que não vendeu, as pessoas não conseguiam parar para pensar o que elas poderiam fazer para viver melhor. Aí nós, em parceria com o Ibraflor, nós nos unimos para criar uma campanha que é Flor Alimento para a Alma. Para as pessoas entenderem que dentro de casa a gente poderia viver bem com flores e plantas. O que nós enxergamos analisando o número de 2019 para trás e de 2020 para agora, para frente, que a cultura ela era para receber em casa e hoje ela é para se sentir bem em casa. Flor é todo dia. É você chegar em casa, abrir a porta da sua sala e ver sua casa viva. Mas poderia gostar mais, e vai gostar mais, na medida que não é só gostar, é poder comprar também. Mas graças a Deus tem um leque de produto tão enorme que tem para todo o bolso. Né? Esses vasinhos pequenos, que eu chamei agora de suculenta, né? Por exemplo, eu citei isso aí. Gente, isso não custa mais do que R$5 no supermercado. A diversidade na forma de cultivo também é uma característica no país. Aproximadamente 9% das flores e plantas são cultivadas em estufas.
3% sob telas ou sombrite e 88% em campo aberto ou ao ar livre. Das 350 espécies e suas 3.000 cultivares ou as variedades nativas e exóticas, 30% delas são flores e folhagens de corte. 39% são plantas e flores de vaso e o restante, plantas ornamentais e para paisagismo. Os investimentos são constantes e cada vez mais volumosos. Presença e movimentação do setor na economia brasileira, que na maioria das vezes passa de pai para filho. Tem sido um bom negócio. Então, se é um bom negócio, os filhos automaticamente querem isso também. Quer dizer, é automático. 7 bilhões por ano. 7 bilhões, entre 7 e 8 esse ano vai ser. Para continuar crescendo, é preciso ter em mãos o que de mais moderno existe, ou criar novas tecnologias e soluções. O resultado surpreende e coloca o Brasil com produtos de qualidade no cenário internacional. Hoje somos referência para o mundo. O que se percebe é que os investimentos em tecnologia foram muito altos nos últimos anos. Em vez de expandir, é melhor melhorar onde você está fazendo dentro das estufas. Então, em questão de água, então não se perde praticamente mais água. Tudo que cai na estufa é canalizado e é guardado, e aquecimento, automatização. Hoje em dia é possível fazer tudo aqui no Brasil. E hoje nós podemos dizer que o nosso produto não está devendo praticamente nada para a Europa e Estados Unidos. Por que isso é importante? Não para poder dizer que é isso aí para o produtor, mas sim é para o consumidor. Ou seja, o consumidor recebe um produto igual ou melhor do que se compra no restante do mundo. E que tem uma durabilidade muito grande. Quer dizer, isso mudou muito também. A durabilidade das flores, mesmo as flores cortadas, e das plantas. Aumentou muito. Quando a gente pensa em controle de todo esse material que circula aqui dentro, nós somos uma das poucas empresas de flores no mundo que tem instalado o sistema de RFID, de controle desse material circulante. Então, todo esse carrinho, esses cestos, esses portas-vasos, eles são controlados através de tags, e isso faz com que a nossa agilidade no dia a dia e controle seja muito mais eficaz, com muito mais eficiência. O Brasil tem hoje uma cadeia de atuação completa, além de empregar muito. A floricultura tem em média quase 4 trabalhadores por hectare. Produção e comercialização reúnem 200.000 pessoas, sendo 50% nas propriedades, 40% no varejo, 4% na distribuição e o restante em atividades complementares. Mesmo nas pequenas propriedades, a mão de obra familiar tem dado espaço para os funcionários. A cada 10 pessoas trabalhando, 2 são da família, 8 são contratados. Destaque para a mão de obra feminina, pelo seu trato, destreza, habilidade e cuidado no manuseio de flores, plantas e vasos. O trabalho, muitos consumidores não entendem a importância dessa cadeia como um todo, na geração de emprego, na dificuldade e o quanto tempo leva para trazer uma muda. Então, uma orquídea, uma variedade nova de orquídea, desde a genética, ela pode levar 4 anos para ir para o ponto de venda. Mas se o produtor escolher uma variedade já existente, são 2 anos. A gente gosta de falar muito isso para o consumidor saber que ele está comprando valor no ponto de venda, emoção, carinho, porque são 2 anos até chegar naquele momento na mão dele. Essa representatividade feminina pode ser vista aqui no Rancho Raízes, com a empresária e produtora Marita Donhoff. A propriedade tem 3 unidades de negócio: feno, ovos e as flores, como os ciclamens, crisântemos e as cúrcumas. Os pais holandeses chegaram ao Brasil em 1984 e, ao longo dos anos, foram passando aos filhos o trabalho e a forma de utilização da natureza com responsabilidade para seu sustento. Nós estamos sempre preocupados ou ligados às mudanças, à atualização, à inovação.
E isso é em tudo, tanto no produto como na tecnologia para se conseguir esse produto. Nós mesmos temos que fazer com que o ambiente seja bom para nós e que seja uma coisa sustentável. Então nós temos muitas atividades na área de meio ambiente. Nós temos muitos funcionários morando na nossa propriedade, temos tratamento de esgoto, água encanada. Toda a água pluvial que cai nas construções é captados e são coletados em tanques grandes, e esses tanques são que vão fazer a irrigação das plantas. Então nós não tiramos uma gota de água do solo para poder irrigar e produzir as plantas que a gente produz. Nós fizemos um reflorestamento com um projeto enorme, onde foi estudado quais são as árvores nativas da região, então foram replantados, e isso já vem há muitos e muitos anos, isso não é uma coisa de agora. Nós temos tratamento de esgoto das casas dos funcionários e a gente também coleta o lixo. Uma das preocupações com o crescimento da região, além da especulação imobiliária, é a dificuldade de acesso das famílias a moradias, algo que por aqui também é pensado. Afinal, para um mercado forte, é preciso que desde a base exista organização e sustentabilidade. Com plantas e flores em casa, melhor ainda. Todo lugar tem que se desenvolver, tem que crescer. Mas existe sim uma preocupação, principalmente porque nós trabalhamos numa área agrícola, pecuária, precisa de espaço. Então, se há uma invasão muito grande da zona urbana, fica muito difícil. Mas, por outro lado, o desenvolvimento em Olambra, a melhora das escolas, o atendimento de saúde, de poder fornecer um produto bom, isso é muito importante. E isso não é possível sem o desenvolvimento da tecnologia, sem o aumento de estudos. Um ditado meio antigo, muito usado aqui na Olambra, que arroz, feijão, pão é o alimento do corpo e a flor é o alimento da mente, do psico da pessoa. Se o mercado hoje está assim, um dos responsáveis é o pai do Kees, holandês que acreditou desde a chegada ao Brasil. Sempre estava na cabeça do meu pai de produzir flores aqui, porque já estava produzindo flores lá, tulipas, gladiolos e etc. Então a gente na bagagem já vinha semente de gladiolo. Eu sempre, de uma ou outra maneira, eu participei desse mercado desde o início. Me lembro que a primeira vez, quando eu fui a São Paulo levar flores, era no Pacaembu, em frente ao estádio Pacaembu, e o total de veículos era 18 veículos. Era o mercado total de São Paulo. Então mudou muito, mudou muito. Olambra, além de se tornar potência e referência, também tem criado novas possibilidades. Com aspecto europeu, a cidade é uma das mais visitadas do país e quem conhece se apaixona. 2 minutinhos de intervalo e eu já volto. De variados tamanhos, cheiros e cores e texturas, as flores suavizam o ambiente e trazem frescor e beleza. Em todo o país, o consumo de plantas e flores vem crescendo nos últimos anos. E é na manutenção de tradições aliada à busca incessante de novos conhecimentos e tecnologias que o Brasil se transformou em um dos maiores do mundo no segmento e impulsionou setores como o turismo, a gastronomia e as artes florais. Os cultivares, as variedades de flores e plantas cresceram muito nos últimos anos no Brasil, principalmente após a Lei de Proteção de Cultivares de 1997. Com isso, é possível ter uma ampla variedade nas floriculturas, nos supermercados e garden centers. São cores, formatos, tamanhos para todos os gostos. Com o aumento da oferta e da diversidade, os brasileiros passaram a consumir mais. Segundo a Embrapa Territorial, o consumo passou de R$ 15 por habitante ao ano para cerca de R$ 65, 4 vezes mais. Esse valor corresponde a pouco mais de $13, mas ainda está bem abaixo da média de consumo em países com mais tradição no consumo de flores e plantas, como a Suíça, a Alemanha, França e os Estados Unidos.
O valor da produção também saltou nos últimos 20 anos. Enquanto em 2004 se produziu 300 milhões de reais, em 2021 essa cifra ultrapassou os 11 bilhões de reais. São Paulo responde por praticamente 70% desse valor, muito em função da produção na cidade de Olambra, que deu o pontapé inicial nesse mercado e hoje se transformou na capital nacional das flores, ditando o ritmo, a moda e os caminhos de desenvolvimento. Olambra, inicialmente, se você pensa assim, já tinha o projeto de dar certas flores? Não. Na verdade, a gente pode entender que foi, sei lá, um acidente no percurso que deu muito certo. Porque, na verdade, as famílias, elas vinham da sua experiência lá na Holanda. E a maior parte deles não imaginavam que a flor... Na verdade, ninguém imaginava que o mercado de flores no Brasil poderia ser tão atraente assim. Por acaso, algumas famílias começam essa produção, então, de certa forma, Olambra não só ganha o mercado de flores, mas ela cria um mercado de flores. E, aliás, essa é a vocação de Olambra. Ela não só abastece o mercado, ela cria esse mercado. Um dos maiores exemplos dessa presença de Olambra no setor é o surgimento, há 39 anos, da Expo Flora, uma feira de flores que acontece anualmente e se tornou a maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina. Até 2019, antes da pandemia, cada edição da feira movimentava 24 milhões de reais no turismo local e gerava 6.500 vagas de trabalho. A Expo Flora é um evento muito importante para a cidade, mas hoje ela acontece independente dos grandes eventos, né? Nós não temos só Expo Flora, nós temos Expo Flora, nós temos em Flor, Garden Fair, Hortitec, os eventos que estão na paralela, né, acontecendo também. Então a cidade, como que ela se prepara? Fazendo com que pequenos eventos aconteçam, só que dentro da sua importância tem a sua proporcionalidade dentro da cidade, para que a cidade esteja movimentada todo ano, né? Tanto é que nós usamos muito também o slogan Olambra Turismo ano inteiro, porque é isso, Olambra é o turismo ano inteiro, nós não paramos. E quem vem, volta. Se não volta, fica com boas lembranças da cidade, do comércio, do clima. Eu vou falar uma coisa para você, experiência de comer comida holandesa, de saborear comida holandesa, é uma coisa que se vende sozinho, porque é muito bom. Não é porque eu sou descendente de holandês, não é isso, que eu gosto muito, mas a gente percebe que é um prato que o brasileiro, ele vem procurar, e realmente ele volta novamente, porque é um prato muito bom. Então, são variedades de carnes, e variedades de verduras, variedades de legumes, um monte de coisa que é bem típico da Holanda. Eu sempre digo que quem entra na Olambra, ele já sente o clima diferente. Porque a Olambra é arrumada, muito arrumadinha, é a cara da Europa, é uma pequena Holanda, né? Isso vem da descendência. Os holandeses é um povo muito persistente no serviço dele, então nós gostamos de tudo muito bem arrumado. Então eu acho que é um conjunto, Expo Flora, mais o município, mais os restaurantes, mais a culinária bem típica. As plantas e flores também possibilitam o crescimento de um outro setor, o de hospedagens. Atualmente, Olambra conta com poucos leitos, mas os existentes oferecem comodidade e boas experiências de tranquilidade e ar puro, limpo aos visitantes. O turista que vem para o rancho, o que ele procura? Ele procura espaço, certo? Ele procura uma qualidade diferente de vida daquela que ele tem na capital, é isso que ele procura. Pós-pandemia, nós tivemos uma procura muito mais, o rancho foi muito mais procurado, porque hoje nós temos uma regra aqui dentro. Quem ficar hospedado aqui no nosso rancho, ele pode ficar em 100 metros quadrados sozinho, tem o distanciamento. E nós estamos trabalhando para que o turismo também seja da mesma forma do fim de semana aos dias de semana também. Para que Olambra sempre fique movimentada com turista. Com o Contour,
que é uma porta aberta dentro da prefeitura, tanto é que pessoas da Secretaria de Turismo da prefeitura atuam junto conosco, a gente sempre leva as nossas demandas para a prefeitura, para que a prefeitura consiga nos apoiar, para que a cidade esteja capacitada para receber confortavelmente as pessoas que vêm visitá-la. Mesmo com um crescimento anual entre 12% e 15%, a floricultura sofreu e foi fortemente impactada pela pandemia da Covid-19. Em todo o país, são cerca de 600 empresas atacadistas e mais de 25 mil pontos de venda. Com os lockdowns dos 2 últimos anos e o cancelamento de festas, casamentos, batizados, bodas e diversos outros eventos, a queda foi grande e nunca vista, principalmente para os profissionais que trabalham na decoração com flores de corte. Como o estado de São Paulo é um dos maiores produtores, os efeitos acabaram sendo maiores se comparados com o restante do país. Afinal, mais da metade do consumo se concentra na região, sendo 85% no Sudeste. Mas novas possibilidades começaram a surgir. São pessoas que querem abrir floricultura, são pessoas que querem só fazer decoração e eu tenho muitas pessoas que querem só para conhecer, para fazer em casa. E um novo nicho no mercado são as crianças de 8 a 15, 16 anos. Estão me procurando muito para eu poder ensinar a fazer, a trabalhar com as flores, porque isso é terapêutico. Eu vejo que, por exemplo, as pessoas hoje elas estão carentes, as pessoas estão sensíveis e as flores trazem essa energia para dentro de casa. Querem emocionar outra pessoa, levam flores. Arte floral é um mundo maravilhoso, onde a gente pode aprender muito sobre técnicas, sobre como manejar as flores, como fazer com que elas fiquem duráveis mais alguns dias do que porque ela foi cortada da planta mãe. Eu vejo que as pessoas precisam emocionar, é o que a gente faz, porque na realidade as flores é simplesmente um produto. Um produto que o que a gente vende através desse produto é emoção, né? E é isso que eu trago muito nos cursos, a emoção. Diga com as flores, né? Não precisa dizer nas palavras, as flores já expressam realmente aquilo que você quer passar para as outras pessoas. Para uma boa retomada, o atendimento tem se ampliado com a expansão dos polos de produção para poder atender o consumo nacional, que absorve quase 100% do que se produz. Destacam-se os produtores de Arujá, Atibaia, Olambra e Ibiúna, em São Paulo, Andradas, Barbacena, Munhoz, em Minas Gerais, Nova Friburgo, Petrópolis, Serra da Mantiqueira, no Rio de Janeiro, Vale do Caí, no Rio Grande do Sul, Joinville, em Santa Catarina e Serra da Ibiapaba, no Ceará. Flores e folhagens tropicais são produzidas em maior escala na região Nordeste, principalmente em Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. A Stans conheceu a arte com flores aos 11 anos e há 45 ensina como podemos levar uma vida mais leve, colorida e aromatizada com as flores. Eu vejo que tem crescido muito, independente desses 2 anos. Eu acho que nesses 2 anos as pessoas começaram a levar mais plantas e mais flores, mais a natureza para dentro de casa. Por quê? Porque a gente precisava trazer, poder sair para fora, apreciar as flores e as plantas. Então trouxeram tudo para dentro de casa. Tanto é que no mercado, no supermercado, tem se vendido muito mais flores. Inclusive eu também dou consultoria. Eu faço treinamentos com os floristas do mercado. E isso é muito legal, porque você vê uma dona de casa, ao entrar no supermercado, ela já dá de cara com as flores. E aí ela já começa com a emoção ali, pela cor, pela forma, pelo cheiro da flor. Então isso encanta, isso faz com que ela traga flores para dentro de casa. Para muitos, o período de home office, além do confinamento, serviu para uma reconexão com a natureza. Com isso, as decorações e o cultivo de plantas tornaram o ambiente aconchegante, acolhedor, prazeroso e tiveram papel importante ao longo do período de isolamento social. Com cursos de formação e especialização na Holanda, a Stans apresenta métodos em seus cursos e um mercado aberto a inovações e nos faz abrir os olhos para a beleza da natureza.
O conceito de qualidade, o conceito de que, por exemplo, o brasileiro, ele gosta muito das flores bem abertas, né? Para dar aquela primeira impressão, mas não pensa que aquilo, por exemplo, se ela comprasse em botão, duraria muito mais na casa da pessoa. Então, essa diferença, esse olhar é totalmente diferente quando você vê uma pessoa normal comprar, um consumidor normal comprar numa floricultura, por exemplo, na Holanda. A gente tem muitos estilos de arranjos florais, inclusive um que é vegetativo, que eu gosto muito, que imita muito o que nós temos na natureza dentro de uma composição. Então aí você pensa em proporção, aí você vai colocar um galho, nesse galho, abaixo do galho tem que ter um arbusto, depois uma plantinha mais rasteira, lá embaixo as pedrinhas. Então a gente encontra isso como estamos na natureza e é o que a gente reproduz dentro de uma composição. Para que toda essa engrenagem funcione, é preciso paciência. A produção, mesmo com a ação humana, tem o tempo da natureza. Daqui a pouco vamos conhecer mais sobre os processos de produção que, mesmo com as máquinas, precisa de um toque humano. A variedade de plantas e flores no Brasil é muito grande, o que faz da nossa flora uma das mais importantes na biodiversidade do planeta. Olambra, em São Paulo, reúne, além dos maiores produtores, centros comerciais que não param de crescer. E nós vamos conhecer o processo de uma flor campeã em vendas. A flora brasileira é reconhecida como uma das mais importantes do mundo. No Brasil, há milhares de espécies vegetais nativas ainda não estudadas. Para conhecer nossa diversidade de plantas e flores, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro elaborou durante 12 anos e lançou há 2 a plataforma Flora do Brasil 2020, que reúne descrições, chaves de identificação e imagens de 46.975 espécies de plantas, algas e fungos nativos do Brasil. O levantamento mostrou que 55% das espécies de plantas terrestres são endêmicas do país, ou seja, ocorrem exclusivamente em território brasileiro. E o uso ou aplicações são dos mais variados, como na alimentação, medicina, vestuário, construção civil, móveis, fabricação de tecidos e papel, produção de perfumes, inseticidas, entre tantas outras. Porém, mais de 2.300 espécies de vegetais estão ameaçadas de extinção em nosso país. Uma das queridinhas dos brasileiros surgiu do outro lado do mundo, a Phalaenopsis, orquídeas asiáticas, as mais delicadas entre todos os gêneros desta planta, e vem de países como Tailândia, Filipinas, Indonésia, Malásia, além do sul da China, Taiwan e Nova Guiné. Por aqui, mais precisamente em Olambra, no interior de São Paulo, encontramos uma das maiores produções da espécie, na Ecoflora Brasil. São quase 200 variedades. Qual é o início do processo de produção das orquídeas que vocês são experts aí no Brasil? Então, a nossa produção ela começa com a importação dessas mudas. Elas vêm em agar. Elas vêm basicamente todas da Holanda, e aí aqui a gente transplanta elas antes delas serem novamente plantadas para aquele pote que o pessoal vê dentro do mercado. Nessa estufa a gente tenta dar uma condição ótima de temperatura, luminosidade e umidade também, para que a gente possa crescer, né, essas mudas o mais rápido possível. Que quanto menor o ciclo delas, né, menos o custo delas, né, por causa que a muda hoje ela é o nosso principal custo. Né, mais da metade do nosso custo é a muda. Então aqui a gente também controla o nosso intervalo de irrigação. Na nossa irrigação a gente está sempre fazendo o controle da quantidade de fertilizante, do pH, para que a gente não machuque, né, as nossas raízes. Então esse aqui é o plug que eu mostrei antes para vocês. Ele é plantado nesse material de coco, que daí é coco também. Isso aqui é basicamente só para dar um suporte para a planta. Né? Ele não é, ele também
Ele não pode ser uma terra porque ele tem que secar rápido. A orquídea é uma planta mais sensível, é uma flor mais sensível em geral. Quanto ao clima, sim. Quanto ao clima, sim. Ela é mais sensível quanto ao clima e quanto a pragas, ela costuma ser mais resistente do que outras plantas ornamentais. Enquanto as plantas vão para a câmara fria, nós vamos conhecer um dos locais de venda e logo mais voltamos para cá. A economia de Olambra é baseada na agricultura, pecuária e também no turismo. A floricultura é a principal atividade econômica. O município é o maior exportador de flores da América Latina, sendo responsável por 80% da produção e por 40% da produção do setor florícola brasileiro. Um dos exemplos é o Ceaflor, mercado de flores, plantas e acessórios. Em uma área de mais de 126 mil metros quadrados, estão reunidas em um só local as maiores empresas do segmento, separadas por área de atuação: acessórios de jardinagem e decoração, flores de corte, flores em vasos e paisagismo, totalizando 676 boxes. Eu já participo desse mercado de flores há uns 40 anos, né? Então comecei pequeno e tal. E a gente viu que trabalhando em todos os mercados de flores que a gente tinha, eram tudo sobre guarda-chuva do Estado, tanto do federal, estadual, municipal. E o segmento foi crescendo muito e esses centros não foram crescendo junto. Foi aí que nós reunimos o segmento, colocamos a ideia para eles, né, para o segmento gostou e aí nós partimos para isso. Então, era uma necessidade do segmento e a localização foi muito privilegiada, né, porque para a gente fazer qualquer coisa nesse nível de atacado, teria que ser nessa região. Aqui nós nos tornamos um centro de negócios. Então, o que está acontecendo hoje? Vem mercadoria do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, muita coisa, Rio de Janeiro e do estado de São Paulo. Então a gente tem da região de Registro, Piedade, aqui a região de Atibaia, Arujá. Então nós nos concentramos aqui em um galpão, mas os nossos produtores ele vêm de todas as regiões do Brasil. Então, a gente fala um mercado de flores, mas ele é feito também de insumos, de embalagens, o setor de flor de corte, que é um setor de eventos, né, que é muito forte, sofreu muito com a pandemia, mas está de volta. Temos o setor de vaso, que são mais para os garden center, e o setor de paisagismo. Então a gente está congregando aqui no mesmo espaço 5, 6 segmentos que fazem parte desse mercado. A força de Olambra atrai produtores e compradores de todo o país. Quem acaba de realizar o sonho de ter o seu espaço e de poder levar o produto para além de Recife, no Pernambuco, é a Brenda. São quase 40 anos de atuação com produção e venda de mudas e execução e manutenção de jardins. Eu estou muito feliz porque está tendo a oportunidade de estar aqui, assim, a gente é um grãozinho de areia e eu sempre fui fascinada por tudo, porque é maravilhoso, as flores e tudo que aqui representa. A empresa da gente formada tem 38 anos no mercado, então é bem a caminhada. Aprendi com minha mãe, ela tem 92 anos. Lá em Recife, é feito de a gente faz de tudo um pouco, mas a gente é produtor, mas é um produtor diferente, porque a gente é um produtor assim, é mais artesanal a coisa lá, entendeu? Então a gente compra muito produto aqui. Então isso foi uma maneira de viabilizar também, a gente trazendo o produto, de poder levar o produto com qualidade e ele chegar lá no Nordeste, chegar lá para a região da gente, que a gente trabalha com qualidade. E os produtores daqui são assim, espetaculares. Então eu me senti até pequenininha em vir, mas eu digo não, eu vou com amor e vou para somar, né? E ela veio mostrar que todos têm espaço nesse meio, que floresce oportunidades todos os dias. A gente tenta trabalhar o mínimo assim, de defensivo, então vamos dizer assim, a gente tenta fazer a coisa mais ecológica, porque a gente pode, não é? As outras pessoas não podem quando se torna muito grande, então tem as vantagens e desvantagens, então, mas a gente, vamos dizer, a gente alimenta os pássaros, então é banana, a gente compra, mamão, então é pássaro por todo canto, então eu não tenho quase praga de inseto, então é muito localizado. Tem espaço para todos, eu acho que só tem a crescer. Uma pessoa que compra uma planta e ela fica feliz, é uma coisa que você leva essa energia. Precisou a pandemia para vir dizer isso para a gente, mas isso eu acho que é isso, tem que ir planta e amor da gente estar levando um pouquinho da natureza. A planta, a flor mesmo que seja efêmera,
mas você pode levar uma flor efêmera e uma plantinha junto. Então a gente vamos fazer uma composição, aqui agrega muito, porque eu acho que aqui é um polo para todos, não só para o Brasil, né? Nosso Brasil não é um país, é um gigante. Então, as regiões norte, nordeste, por aí vai, praticamente são outros países. Mas aqui para a Argentina, para a Bolívia, para tudo. Quem precisa comprar, vem aqui. Feito a gente vinha e agora a gente está aqui dando um toque. Assim como a Brenda, muitos outros estão chegando. O local tem sido ampliado para atender uma demanda que voltou a crescer. E as expectativas são as melhores, principalmente por dias cada vez mais verdes, com esperança renovada e trabalho que não para. Sim, a luta foi grande, né, porque nós começamos o projeto em 2011, mas por ser uma coisa inovadora e diferente, então demandou um tempo. Aí inauguramos em 2019, aí trabalhamos uns 6 meses, aí veio a pandemia, aquele estresse todo, no começo 15 dias tudo parado, mas aí os clientes, mostramos para os clientes que eles podiam vir, que a gente tinha estrutura, e em 6 meses nós tivemos que optar por uma ampliação, porque a gente já não tinha mais lugar aqui dentro, tanto para os vendedores quanto para os clientes, porque o estacionamento ficou sobrecarregado. Aí compramos uma área vizinha aqui de 96 mil metros quadrados e estamos ampliando em mais 270 boxes para esses produtores. E em área construída vamos sair de 44 mil metros para 64 mil metros quadrados. O nosso mercado ele é consolidado, né? Ele sofre, é lógico, alguns períodos, isso é normal, mas é assim, nasce gente todo dia faz aniversário, todo dia casa, todo dia morre. Então, o movimento ele é constante, né? Então, não tem aquele negócio de falar, não, essa semana não vai acontecer nada. Acontece, porque os eventos acontecem. Os garden center, eles têm que se abastecer, porque eles têm que oferecer produto para os seus clientes. Então, é um mercado que dificilmente ele para. Olambra nasceu com a chegada dos imigrantes após a Segunda Guerra Mundial. Com a devastação da Holanda, o governo local estimulou a imigração de parte da população, especialmente para Austrália, Brasil, Canadá e França. O Brasil foi o único a permitir a vinda de grandes grupos de católicos. Cerca de 500 imigrantes provenientes da província Brabante do Norte chegaram ao país e se estabeleceram na antiga Fazenda Ribeirão. Os recém-chegados holandeses fundaram em 14 de julho de 1948 a colônia Olambra I e a cooperativa agropecuária Olambra, com o objetivo de produzir leite e laticínios. Como o gado holandês trazido pelos imigrantes foi dizimado por doenças tropicais, eles optaram pela suinocultura e a criação de galinhas. Com a vinda de um novo grupo de imigrantes da Holanda em 1951, teve início o cultivo de flores, com a produção de gladiolus, cultura expandida entre 1958 e 1965. Hoje, alguns produtores entendem a importância do turismo rural e começaram a abrir suas portas, caso do sítio Palha Grande. Anos atrás, a gente resolveu entrar no atacado. E o atacado era Armacena Flores, eu precisava de uma razão jurídica, né? Então, vamos falar a parte legal do agro é diferente do que de uma empresa, né, jurídica. E essa estrutura, na verdade, ela foi montada pensando no Armacena Flores, pensando no atacado. Aí foi surgindo o turismo. Antes de começar com produção de flores, mesmo trabalhando na empresa, eu produzia algodão, produzia citros, feijão, então isso já veio antes de começar com flores. Depois que eu comecei com as flores, eu mantenho ainda um pouco de cereais. O sítio espelha a realidade da grande maioria dos produtores brasileiros, com rotação constante de culturas e o suporte de cooperativas, para que juntos tenham mais força e desenvolvimento, mesmo em meio aos desafios que ainda hoje são muitos para o agronegócio. Não, aqui a região de Olambra, né? Eu acho que não é só Olambra, né? Estado de São Paulo, Estado do Paraná, o Estado do Rio Grande do Sul, eles trabalham muito fortemente a questão de cooperativas, né?
porque é aquela filosofia de que juntos somos mais fortes, né? Então, você compra tudo junto, você negocia tudo junto. E como são pequenas propriedades, é difícil alguém querer sentar com você para negociar aquele pouquinho, né? Então, tem que juntar vários lotes para que fique mais fácil para o camarada fazer a negociação de um lote maior, né? Você tem que pegar ao longo dos anos, né? Se você remete para desde antes de Cristo, a agricultura, vamos falar, a pessoa não sabia o que fazer, vai plantar, né? Então era meio que uma cultura marginal, e o produtor agrícola, ele meio que era um servidor da sociedade, né? Mão de obra barata para servir comida barata. E eu acho que com a vinda do agronegócio, né, que tornar uma empresa rural, você administrar ela de uma forma diferente, isso mudou bastante o status da indústria, né? Mas o que a gente teve com isso? Nós tivemos uma peneirada, porque a agricultura, mais do que a profissão, é paixão. Se o cara não tiver paixão, ele não toca. E mesmo que o sítio exista desde 1953, após o casamento dos pais, o René seguiu seus estudos e somente em 2000 resolveu voltar para onde nasceu e dar continuidade à história da família. Foi também a partir daí que o local começou a ser reconhecido por sua alta qualidade de produção de gérberas, de corte e também suas 21 variedades. Que, na verdade, são questões de oportunidades, né? Na época, eu tinha assim, meu sonho era ser produtor de polpa de fruta, né? Né? Mas a Holambra, vamos falar, a Holanda, né? Pega os imigrantes, a Holanda, ela tem tradição muito forte na produção de flores. E quando eu comecei, eu trabalhava fora, quando eu comecei aqui no Holambra, a produção de flores passou a ser uma opção bastante interessante, porque já havia uma cadeia de produção e de distribuição montada. Então você já, né, eu teria que investir na estrutura de produção do sítio, mas vamos falar da porteira para fora, já existia uma estrutura bem sólida, né? Eu iniciei com produção de gérbera de corte. Em 2001, comecei com gérbera de corte. Durante muitos anos, o sítio era 100% gérbera de corte. E com a vinda de outras flores de corte, então a gente teve um crescimento muito grande da Austroméria, né? A rosa sempre foi tradicional, mas acho que a Austroméria, Lisianthus, esses boca de leão, esses outros produtos foram surgindo, começaram a competir, e a gérbera tem um custo de produção muito alto e ela tem uma durabilidade um pouco menor do que as outras, então ela acabou perdendo espaço. Eu acho que o mercado, ele tem uma demanda reprimida muito grande na minha visão. Como é um produto perecível e ele precisa de uma cadeia logística especializada, tem muitas regiões que ele ainda não chega. Na floricultura, todo dia se planta e se colhe. Com isso, a busca pela perfeição é absoluta. Com um mercado exigente, não pode haver defeito ou mancha nas flores. Perfeccionismo associado à sustentabilidade e com o uso cada vez maior de tecnologias. E isso no Palha Grande ou na Ecoflora, para onde vamos voltar e acompanhar o processo final de produção de orquídeas, é fundamental. Que é uma coisa que a gente viu anteriormente, é uma plantinha pequena. Para ela chegar nesse tamanho aqui, a gente vai precisar de em torno de uns 7 meses, dependendo da variedade. E aí, nesse momento aqui, ela já foi colocada para indução, para ela soltar haste e soltar flor. A indução da orquídea Phalaenopsis, ela é com frio, né? Então a gente coloca ela nessas estufas aqui que vocês conseguem ver aqui no meio, tem o ar-condicionado. Então a gente consegue manter uma média aqui de uns 20 graus, né, durante o dia a temperatura. Diferente do calor, onde é que ela cresceu até agora, que é em torno de uns 28 graus. A gente batiza esse processo como um pós-frio. Pós-frio. Então a gente tem o frio onde é que a gente estava agora. Isso.
A gente tem tudo que vem antes do frio é o crescimento. A gente tem o frio e depois a gente tem o pós-frio. Mas aqui, nada substitui o toque humano. Então, como é uma planta frágil, né, desde lá do início, quando a gente recebe a muda, tem que cuidar para não quebrar as folhas e tudo isso. Então, nesse momento, a gente não poderia mecanizar a linha 100%, simplesmente por uma questão de sensibilidade. Por exemplo, para esses trabalhos que são um pouquinho mais manuais, né, então todo o processo ele é bastante, ele acaba empregando bastante mão de obra, como já foi dito. E como a planta ela é uma planta também relativamente sensível, né? Aí a empresa ela acaba dando prioridade para mulheres, né? Então elas têm um pouquinho mais de cuidado. Hoje a empresa se orgulha em ser considerada a maior produtora do país. Para que isso continue, o desejo de todos é que o consumo cresça ainda mais. Bom, 1 ano e meio depois do início da produção, o Dia das Mães de 2022, pelo menos com as orquídeas, está garantido. Jonathan, é um processo longo que vocês começaram há mais então de 1 ano, 18 meses aí de trabalho para chegar nesse produto final. Mostra que é possível e vocês conseguem fazer orquídea o ano inteiro, né? Isso, exatamente. Aí justamente pelo fato da gente conseguir controlar o clima, a gente ter essas estufas com toda essa tecnologia empregada, a gente consegue dizer para a orquídea quando que é verão, quando que é inverno, quando que é outono, quando que é primavera, né? Olhando para esses últimos anos, o que pode ser esperado de crescimento? Então, a gente já conseguiu superar o nosso nível pré-pandemia, né? O que a gente vendeu em 2019 comparado com esse ano, a gente já está conseguindo superar essas vendas. Uma média dessa última década, né, do setor de flores em geral, é um crescimento de mais de 10% ao ano. E olha, plantas e flores podem transformar uma casa em lar. E para muitos, quando as palavras somem, são elas, as flores que falam. Certeza é saber que as flores unem as pessoas. O Repórter Canção Nova de hoje fica por aqui. A íntegra desse programa já está disponível no Canção Nova Play e você pode assistir quando quiser. E na TV Canção Nova a gente se encontra na próxima semana. Até lá! Tchau!